Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo de número 11. É um texto conhecido, eu não vou ler todo o texto, porque é muito longo e o assunto vocês conhecem. Muito embora eu imagino que sempre eu leio muito, né? Porque a gente acha que a gente sabe o texto, eu falo por mim, mas quando a gente lê o texto, a gente enxerga ali no texto algumas evidências, algumas ocorrências, algumas situações que eu, por exemplo, não tinha percebido antes. Então, vamos lá. Estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que tinha ungido os pés do Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com os cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã, e também a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. E disseram os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se alguém andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. Amém. Jesus, no seu ministério, contou com várias pessoas que viabilizaram o projeto do reino de Deus. Jesus, no ministério terreno, pôde contar com a ajuda de várias pessoas. Por exemplo, a Bíblia fala lá em Lucas de algumas mulheres de boa posição financeira que sustentavam, do ponto de vista financeiro, o ministério de Jesus. Uma dessas mulheres foi Maria Madalena. E além desse tipo de ajuda, Jesus tinha seus 12 discípulos diretos, além de inúmeros discípulos indiretos, além de discípulos secretos. O José de Arimateia vai aparecer como um discípulo secreto de Jesus, mesmo sendo um senador, que apoiavam, de alguma forma, o ministério de Jesus durante aqueles 3 anos e meio de ministério terreno. Quando a gente começa a ler o Evangelho, começa a se familiarizar com o texto, a gente começa a perceber, por exemplo, gostos de Jesus. Por exemplo, Jesus não gostava de andar com gente cheia de si. Jesus não gostava desse tipo de gente. Por exemplo, Jesus não gostava de hipócritas. Aí você fala assim: lógico, pastor, quem gosta de hipócrita? Muita gente finge que gosta porque lhe convém. Muita gente no nosso convívio lida com hipocrisia, tornando-se também hipócrita, porque é o patrão, porque é alguém mais graduado na empresa, porque, enfim. Mas Jesus não tinha isso. Quando a gente começa a ler o Evangelho, a gente vai percebendo gostos de Jesus. A gente vai percebendo traços, nuances da personalidade de Jesus. Os irmãos estão entendendo? No Evangelho, por exemplo, a gente percebe que Jesus nunca gostou muito de estar na capital do país. A capital do país, hoje não. Hoje Jerusalém não é assim. Mas a época era o São Paulo de lá, para a gente ter uma ideia. Tudo acontecia ali. Tudo acontecia na capital. Hoje, eu falo que hoje não é, porque hoje tem Tel Aviv, né? Então, a capital é Jerusalém hoje, mas o coração financeiro
de Israel não é mais em Jerusalém, é em Tel Aviv. Mas, à época, tudo era o coração financeiro, religioso, comercial, turístico, tudo acontecia em Jerusalém. E Jesus era do interior. Jesus ele nasceu na Judéia por ocasião do recenseamento, até para cumprir a profecia, mas ele foi criado no interior. Jesus é interiorano. Jesus não era da capital. O jeito de falar de Jesus era caipira. Para a gente ter uma ideia, o sotaque de Jesus era do interior. E parece, lendo o Evangelho, que Jesus não era muito afeito à capital. Não gostava muito de estar na capital. E eu sei disso porque no capítulo 4 e 5 do Evangelho que nós estamos trabalhando hoje, o de João, os discípulos de Jesus, os irmãos de Jesus, disseram para ele: olha, você precisa estar na capital. Uma pessoa como você precisa estar na capital, precisa fazer esses milagres. Um milagre desse que você faz aqui na Galileia, se você faz na capital, te dá uma outra visibilidade. E Jesus nunca gostou muito de estar ali na capital do país, na capital de Israel. Nos evangelhos, o maior período que Jesus esteve na capital foi uma semana, que é o período onde ele foi morto, né? A semana da paixão, onde ele passa ali na Judéia. E não exatamente na capital, mas ele fica em Betânia, que é uma cidade satélite, para a gente entender. Qual a cidade mais próxima de Campinas, só para a gente ter uma ideia? Mais do lado. Valinhos, quantos quilômetros? É junto, pronto. Betânia e Jerusalém é isso aí, 3 quilômetros. Quanto tempo, quantos minutos a gente anda 3 quilômetros a pé? 10 minutos? Alguma coisa assim, não é? Então, Jesus quando ele estava na capital, ele não estava na capital, ele ia para a capital, mas ele dormia, ficava baseado, era uma base em Betânia, não é? Então, quando Jesus ia em Jerusalém, ele contava com o apoio de Maria, isso na capital, eu estou falando. Maria, que eu estou falando agora, é a irmã do Barnabé, que era a dona do cenáculo, que cedeu o cenáculo algumas vezes para o ministério de Jesus. Ali, por exemplo, aconteceu a última ceia, aconteceu, por exemplo, a descida do Espírito Santo, a oração pela soltura miraculosa de Pedro, quando estava preso. Eu estou me referindo ao capítulo 12, salvo engano, do livro dos Atos. E nessas poucas vezes que Jesus esteve na capital, elas deixam pistas sobre suas preferências. Por exemplo, eu sei que ele preferia a Galileia, embora a Galileia fosse menos importante, fosse mais simples, fosse menos icônica do ponto de vista da fé, né? Mas Jesus sempre se baseou mais na Galileia. Israel, na época de Jesus, contava com 3 regiões, 2 delas tinham sido capital. A Judéia, cuja capital é Jerusalém, funcionava como capital na época de Jesus, mas Samaria também já havia sido capital de Israel naquela época. E, mesmo assim, Jesus não vai sediar o seu ministério nem na Samaria, por questões políticas, nem na Judéia, não sei exatamente porquê, mas ele fica sempre na Galileia, e muito embora ele tenha nascido em Belém, quase nunca ele foi chamado de belemita. Somente, na minha lembrança, somente quando ele cura o Bartimeu, acho que é o Bartimeu, né, que sai atrás dele dizendo: Jesus, filho de Davi. Davi é de Belém, filho de Davi significa uma desinência para belemita. Então Jesus quase nunca era chamado de belemita, mas sempre era conhecido como Galileu, ou como Nazareno. Nazaré fica na Galileia. Ou ainda como Jesus de Nazaré, como nós conhecemos. Aliás, eu acho que esse estilo de Jesus, de ficar longe da capital, de não se envolver com os poderosos, de não compactuar com as pessoas em evidência, eu acho que isso também é um traço da sua divindade. Isso aponta para a divindade de Jesus. Aí você fala assim: mas por quê, pastor? Porque pensa comigo.
Jesus nunca seguiu carreira na religião. Jesus, entre os rabinos da época, especialmente os rabinos Hillel e Shammai, que já não existiam na época de Cristo, mas o vulto deles é que definiam os traços da teologia judaica de então, Jesus nunca se definiu seguidor de nenhum deles. Jesus nunca escreveu um livro. Aliás, a gente não tem uma folha, um rabisco dizendo assim, isso aqui foi Jesus quem escreveu. Ele nunca escreveu um livro, nunca teve um sábio, uma pessoa importante entre os seus 12 alunos. Ele nunca se envolveu com religião no sentido de se desenvolver num cargo religioso. Jesus nunca se envolveu com política, nunca apoiou nenhum tipo de partido. Jesus nunca viajou mais do que 380 quilômetros, eu estou falando tipo daqui a Rio Preto, sei lá, alguma coisa assim, na sua vida, levando em conta do ponto que ele nasceu, a partir do momento que ele desenvolve o seu ministério, porque não estou levando em conta a viagem ao Egito quando ele era um bebê. Eu estou falando do ponto de vista do seu ministério com 30 anos, ele nunca viajou mais do que 380, alguma coisa assim, quilômetros, e eu estou contando aqui a ida a Tiro e Sidom, que é na margem do mar Mediterrâneo. Jesus nunca conversou com um político influente, pedindo ajuda. Jesus ele nunca conversou com um político influente, a menos para ser condenado à morte. Ainda assim, o cristianismo hoje é a maior religião do mundo. 1/3 da população mundial se declara cristã. E eu acho que todos esses pontos fracos, quando você olha para os 12 que Jesus escolheu, 1/3 deles ou mais eram pescadores. Eram pessoas sem muita relevância. Lá no livro dos Atos, as pessoas ficam maravilhadas, chamando os discípulos de Jesus de homens sem instrução, iletrados, praticamente analfabetos. E, mesmo assim, com esse time improvável, com essa vida improvável, Jesus é a maior personalidade da história de toda a humanidade. Eu acho isso um traço da divindade dele. Glórias a Deus. Mas voltando às preferências de Jesus, quando ele tinha de ir à capital, e isso aconteceu poucas vezes durante seu ministério terreno, ele contava com o apoio logístico de uma família de amigos. Lázaro, Maria e Marta, que moravam quase na capital, como eu estou falando para vocês agora, num lugar chamado Betânia. Curiosamente, a palavra Betânia significa casa de miséria, lugar de pobres, alguma coisa assim no hebraico. E quando Jesus estava em Betânia, parece que ele se sentia em casa. Veja que em Marcos capítulo 11, versículo 11, logo na sequência da entrada triunfal, Jesus olha em volta das pessoas e vê que os homens estavam vendendo pombas e trocando dinheiro dentro do ambiente de culto, e Jesus quis ir embora para Betânia. O capítulo 11, versículo 11 e 12 do livro de Marcos. Quando Jesus estava em Betânia, ele se sentia em casa, porque em Betânia ele estava, entre aspas, a salvo. Me entendam, por favor? Eu não estou falando da salvação soteriológica, mas ele estava ali a salvo das pegadinhas da religião. Ele estava ali longe dos ataques dos partidos que tanto perseguiram o seu ministério. Ele estava longe da hipocrisia dos religiosos. Ele estava longe do poder dos políticos. Ele estava a salvo de tudo isso. Em Betânia ele estava entre amigos. Ele sentava na mesa, ria entre amigos, ele podia sorrir, ele podia comer, ele podia estar com as pessoas que gostavam dele de verdade, ele podia descansar numa cama simples, pelo nome do lugar, mas preparada com carinho, com devoção. Lázaro era quem proporcionava todo esse staff, essa logística para Jesus. De alguma forma, Lázaro financiava, em certo sentido, o ministério de Jesus, os compromissos de Jesus na Judéia. Ele foi um grande cooperador de Jesus, foi um homem importante para Jesus, para o ministério de Jesus, e quando Jesus precisava estar na capital, era com Lázaro que ele podia contar. E aí você pode pensar assim, pastor, mas qualquer um faria o que Lázaro fez, se o assunto for hospedar Jesus. E aí a pergunta que eu faço, muito direta, será? Tipo assim, será que você está pronta hoje para levar para sua casa
Jesus, aí você fala, claro, pastor, eu vou fazer a melhor comida. Então, mas Jesus não andava sozinho, né? Ele carregava pelo menos mais 12. Aí você está afim? Aí você já fala, cozinhar para Jesus é uma coisa, né? Agora, para 12 junto com ele, no mínimo, aí adultos, né? Já fica um pouco pesado. Então, imagina, 12 homens na sua casa para comer, para tomar café, para jantar, para dormir, para ir ao banheiro, para usar um banheiro, para tomar banho. Enfim, definitivamente Lázaro era uma pessoa estratégica do ministério de Jesus, uma pessoa importante, fazia tudo porque era um amigo pessoal de Jesus, e a Bíblia diz que Jesus amava Lázaro, Marta e Maria. A Bíblia fala 2 vezes do amor de Jesus por Lázaro. Um dia Lázaro ficou muito doente. Vocês conhecem o texto, a primeira coisa que as irmãs fizeram, a gente leu essa parte, foi avisar Jesus. E o aviso das meninas foi o seguinte, deixa eu achar aqui o texto, mandaram as suas irmãs dizendo, versículo 3, Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. Eu não sei se elas fizeram isso para mexer com Jesus, com o psicológico de Jesus, ou se era assim que eles tratavam. Como a Bíblia não dá pistas, então a gente tem que trabalhar com o que a gente tem aqui. E a primeira coisa que elas fizeram, seja como for, foi avisar Jesus. E Jesus era uma pessoa muito fácil de visitar, até pessoas que ele não conhecia. Jesus foi à casa de pessoas que ele mal conhecia. Jesus foi à casa de pessoas que ele nem gostava. Aí você fala, mas aonde? A Bíblia fala de Jesus jantando com fariseus, por exemplo, uma vez. Jesus vai à casa das pessoas, ele ia à casa das pessoas com certa facilidade. Ele foi à casa de pessoas que ele acabara de conhecer, como por exemplo Zaqueu, e dormiu lá. Ele foi à casa de pessoas que ele nem tinha intimidade, como na casa de Jairo, por exemplo. Mas nesse caso, Jesus estava acostumado com tinha um quarto de Jesus dentro da casa do cara. Mas Jesus não foi visitar o doente, que sempre o hospedou, e por diversas vezes o hospedou. E quando finalmente Jesus decidiu ir, vocês conhecem a história, fazia 4 dias que o seu amigo já estava sepultado. E a pergunta que fica é, depois de tudo que eu fiz para Jesus, por que é que ele deixou que a perda acontecesse na minha vida? Depois de tudo que eu servi, depois de tudo que eu dei, depois de tudo que eu fiz, depois de tudo que eu facilitei, depois de tudo que eu viabilizei, por que é que Jesus não me visitou na hora que eu mais precisei? Por que é que Jesus não me curou na hora que eu mais precisei? Primeiro ponto. O caráter de Deus não é medido a partir da nossa percepção. O caráter de Deus não é medido a partir da nossa percepção. Eu consigo mostrar para vocês na Bíblia textos onde Deus manda matar mulheres grávidas, por exemplo. Eu consigo mostrar para vocês na Bíblia textos onde Deus manda matar criancinhas, por exemplo. E eu consigo achar textos na Bíblia onde Deus manda matar velhos, por exemplo. Aliás, eu consigo mostrar na Bíblia textos onde Deus manda acabar com uma cidade inteira e tudo que tem lá dentro. Até os animais. Até os animais. E aí, a pergunta que fica, e eu vou falar a partir de mim, porque eu me debrucei sobre esses fatos durante algum tempo, na minha adolescência espiritual, e eu algumas vezes perguntei para Deus por quê. E às vezes eu quebrava a cabeça, me olhando na Bíblia, dizendo, mas para que tudo isso? Para que tudo isso? Até que um dia, lendo a história de Esther, eu tive uma percepção. Quando Deus mandou o Saul, eu não sei o capítulo, mas é o primeiro livro de Samuel, talvez capítulo 13, por ali, 15, acho que é o 15. Matar os amalequitas, por exemplo, eu acho que eram os amalequitas, eu não estou... É os amalequitas? Obrigado.
eu não está no meu sermão isso, eu estou falando aqui, mas ele mandou matar as crianças, os velhos, os animais e tudo isso. E aí eu me debruçava naquilo que eu estou chamando de minha adolescência espiritual, espero que vocês estão entendendo. Eu ficava pensando, caramba, vai matar até as crianças, até os velhos. O que um velho vai fazer depois? Ou os bichos. Qual é a ideia disso tudo? Deus é mau assim, nesse nível. E aí um dia, lendo Esther, eu tive uma percepção, porque lá tem um cara chamado Ramã, e esse Ramã, não sei, na minha cabeça, o primeiro antissemita clássico. O primeiro cara que persegue judeus só por serem judeus. Porque, se ler o livro de Esther, os judeus não fizeram nada para ele. Os judeus não fizeram nada para Ramã. Nada, ninguém. Ele colocou uma lei lá que todo mundo tinha que prostrar diante dele, todo mundo prostrava, menos o Mardoqueu, só era um. Mas o resto prostrava, tal, mas não estava bom. Então, o Amã, ele queria destruir os judeus do nada, e ele marcou, e ele conseguiu um feito importante, ele conseguiu que o rei colocasse o anel, o selo lá, o esquema, a assinatura, reconhecesse firma, para que num dia X, todos os judeus fossem assassinados, todos os judeus fossem enforcados. Por exemplo, ele conseguiu isso. E se não fosse um livramento de Deus, miraculoso, através da vida de uma moça que havia ganhado um concurso. Olha como Deus vai trabalhando. Havia um concurso de Miss Universo, que a mulher mais bonita do mundo casaria com o rei. E essa menina foi uma judia chamada Radassa. E aí essa menina se casou com o rei, mudou o nome para um nome persa, ela começou a se chamar Esther. E aí essa moça é que foi usada por Deus ali, jejuou tantos dias, enfim. Vocês conhecem o texto, a história pelo menos. E isso gerou um livramento, isso gerou um milagre, e isso gerou um feriado em Israel até o dia de hoje, que é uma festa, que é a festa do livramento, a festa de Purim. A festa de Purim hoje é comemorada em Israel. Aliás, é agora, esses dias, que todo mundo vai trabalhar vestindo fantasias. Isso é hoje, Israel, hoje. As crianças vão com roupinha de super-herói. A Vanessa já viu, né? Já tivemos lá em Israel, em dia de Purim. E os cachorros andam vestidos colocam uma saia no cachorro de bailarina e tal. E todo mundo fica alegre, vai todo mundo contente. Trabalhar, estudar e tal. Comemorando o livramento lá do livro de Esther. E o que isso tem a ver com o assunto que eu estou falando hoje? É porque o Ramã, a Bíblia chama ele de Agagita. E não existe um povo desse. Agagita significa que ele é descendente do rei Agag. E o rei Agag era o rei dos amalequitas, que foram destruídos. E aí sobrou esse cara. E esse cara, só ele sobrou. E esse cara quase exterminou todos os judeus. Se não fosse um milagre de Deus, ia acontecer. Imagine se sobrassem 2. Imagine se sobrasse 30, 40. Então eu fui entender depois por que é que Deus mandou exterminar todos. Ou seja, tem uma razão quando Deus age severamente. Uma razão que nós não compreendemos na hora, mas que no decorrer do tempo, da vida, ou na eternidade, um dia a gente vai entender. Por que é que Deus te fez perder? Por que é que Deus te fez chorar? Por que é que Deus tem uma lição aí por trás? No caso de Lázaro, desde o começo, quando Jesus ouviu a história, versículo 4, Jesus ouvindo isso disse, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Só que ninguém avisou isso para Marta e para Maria. A Marta e Maria não estavam sabendo disso aí. Isso foi no momento em que Lázaro ainda estava doente, ele não tinha morrido. Lázaro doente, Jesus já sabia que aquela enfermidade serviria para manifestar a glória de Deus. Só que ele não falou para Marta
Ele também não falou para Maria, ele não avisou ninguém, Deus faz assim. Então, primeiro ponto, o caráter de Deus não é medido a partir da nossa percepção. O Salmos 14 tem eu sou um admirador das pregações do padre Antônio Vieira. Eu não sei se você já ouviu falar, mas existiu um padre no século XVII, ele é português, e esteve no Brasil, eu acho que o padre Antônio Vieira esteve no Brasil umas 4 vezes, mas durante alguns anos ele passava na Bahia, por exemplo. Pesquisem, padre Antônio Vieira, um dos grandes filósofos, um dos grandes poetas, um dos grandes escritores, um catedrático, um cara, acho que um dos mais inteligentes que já pisou aqui no Brasil, de verdade. Pesquisa o que eu estou falando, não vai por mim não, coloca lá, quem foi padre Antônio Vieira, e aí você vai ver. E aí, tem então os sermões do padre Antônio Vieira, né? E aí, um dos sermãos, ele subiu em cima eu não sei o nome, a igreja católica antigamente, o padre não pregava assim de frente, era de lado na parte de cima, subia uma escada em caracol e pregava dali de cima, e ele pregou um sermão, e a pausa do padre Antônio Vieira foi uma pausa muito longa, e essa pausa causou uma balbúrdia no meio do auditório, porque ele começou o sermão citando o Salmo 14:1, na versão de Figueiredo, ele dizia o seguinte, a pregação começou assim, Deus não existe. Aí parou, aí todo mundo, e ele ficou parado ouvindo, assentar, né, essa palavra tal, e 5 minutos depois ele engatou, disse o nécio no seu coração. E o Salmos 14, quando fala Deus não existe, disse o nécio no seu coração, é um salmo bom para a gente usar aqui a respeito da realidade da percepção. Nem sempre a percepção que você tem da realidade é a realidade. Ou seja, o caráter de Deus não pode ser medido a partir do que você vê, do que você enxerga, ou do que você pensa. Deus é grande, amém? Mas o grande que Deus não é o grande que você sabe. Quando você fala que Deus é grande, quando eu falo assim, Deus é grande, amém, você fala amém, o grande seu não é o grande da pessoa que está do lado, que não é o grande da pessoa que está do lado, que não. Porque cada um fala que Deus é grande a partir da sua própria percepção. Deus cura, eu falo amém, amém. Tem algumas curas, alguns que vão falar amém aí, mas que é uma cura hipotética, teórica, e outros não, Deus cura porque Ele me curou. Eu tive câncer e Deus me curou. Então eu sei que Deus cura mesmo. Logo, o caráter de Deus não pode ser medido a partir da percepção minha ou tua. Porque se você pensar sobre Lázaro, sim, Lázaro era um amigo de Jesus. Sim, Lázaro amava Jesus. E Jesus amava esse amigo, a Bíblia diz isso. E sim, eles estavam de bem um com o outro. E sim, entre eles dois havia sinceridade. Mas a Marta sentiu isso? Na hora da dor? Não. Na hora da dor ela se sentiu abandonada. Maria sentiu isso? Na hora da dor. Parece que a Maria é um pouco mais crente do que a Marta, né? Tem essa escada. Mas depois, mais à frente, a gente vai ver. Mais à frente não, vamos ler agora, quer ver? Ó? O capítulo 11, versículo 20. A Marta diz o seguinte, ouvindo Marta que Jesus vinha, já depois da morte, depois de 4 dias, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada, e disse Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Aí o pessoal fala que a Marta é menos, né, fala logo, já não é, enfim, menos espiritual, ou coisa que o vale. Mas, no versículo 32, obrigado, a Bíblia diz que Maria, quando chegou, falou a mesma coisa para Jesus, né? Senhor, se tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então, na leitura delas, houve um abandono. Na cabeça delas, Jesus as tinha abandonado no meio da enfermidade, no meio da dor. E a questão é, isso realmente aconteceu? E eu vou ser bem sincero para vocês, depende do ponto de vista. Porque se eu falar assim, não aconteceu, mas eu não estava lá. Não foi meu irmão que morreu, para eu falar. Então, no ponto de vista delas, esse abandono aconteceu, pelo menos até
a visita de Jesus 4 dias depois. Então elas ficaram 4 dias, ou mais, porque tem a doença também, tem a fase da doença, que não sabemos quantos dias foi. Elas ficaram pelo menos 4 dias, sentindo que Jesus as tinha abandonado. E pior, tem gente que está assim há anos. Tem gente que está assim há meses. Não é só 4 dias. Quando lemos o texto na íntegra, percebemos que desde o primeiro aviso a respeito da doença de Lázaro, Jesus sabia que a doença serviria para glorificar Deus. E o problema é que ninguém sabe, só ele sabia. A gente que está aqui sentado, com ar-condicionado ligado, com iluminação, com carro ali fora, para a gente está tudo bem. A gente lê, mas Jesus já sabia, já falou que era para a glória de Deus. O problema é que ninguém avisou a Marta e a Maria. Ninguém sabia, elas não sabiam. E quando somos obrigados a viver ou a conviver com informações racionadas, me faça entender? Picadas, negadas, sem termos acesso ao quadro todo, acontecem precipitações, acontecem julgamentos, aliás, acontecem até decepções, porque não temos todo o quadro, não temos todas as informações, e muitas vezes nós também nos sentimos abandonados por Deus. Se você ousa ser radicalmente sincero, quem nunca? Parou e falou assim, por que no caso do irmão o testemunho 1 semana resolveu, no meu caso faz 4 anos? Muitas vezes a gente também tem esse sentimento de, por que na dele vai e na minha não vai? Por que na casa de Jairo ele foi e na minha, que eu sou amigo dele, eu hospedo ele, e faço sopa para ele, não veio na minha? O Jairo nunca deu nada para Jesus, mas eu dei. Isso é a Marta, é a Maria pensando. Talvez como no caso dessa família, você também ama Jesus. Você também serve a Jesus. Você também ajuda no ministério de Jesus. Mas está se sentindo abandonado na sua dor. Mas está se sentindo abandonado ou abandonada na hora que está mais precisando. Então você precisa entender nesse ponto que a sua percepção da realidade não reflete o caráter de Deus. Deus não é mau porque não visitou você no dia que você queria. Deus não é ruim porque Ele disse não na hora que você, chorosa, pedia o sim. Para a família de Lázaro, a dor era muito grande. E se tornava maior, porque Jesus não estava lá quando eles mais precisavam. E Jesus sabia, tem esse problema também. Não é que Jesus não estava porque ninguém avisou, não deu tempo. Não, o pessoal que foi avisar voltou, quando o Lázaro ainda estava doente, ele falou que não vai vir agora não. Ele ouviu, ele está sabendo já. Vamos ver, vamos esperar. Não tinha e-mail, não tinha telefone, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Só esperar agora. A sua percepção, a minha percepção da dor, ou na dor, não reflete a realidade das ações de Deus. E esse tipo de sensação acontece quando a gente pensa apenas na nossa própria dor. Quando você passa na frente do hospital, vê 200 carros estacionados, não dói nada. Mas quando é você que está com o seu filho lá dentro, demora meia hora para atender, essa meia hora é muito tempo. Quando alguém fala para você, eu passei 4 horas no hospital, isso não te diz nada, não é a sua dor. Mas quando é você que está lá, com a mulher, com má vontade de te atender, porque você não tem convênio. Hoje em dia até convênio está igual ao hospital público. Antigamente não era assim não. Antigamente você tinha um convênio, meu amigo. Você tinha um convênio e você tinha um convênio. Você chegava lá, a pessoa te buscava. E, o que é o problema? Vem cá. Então, hoje em dia, para você marcar uma consulta no convênio, é uma luta. Só se for um convênio de rico. Aí eu não sei como é que é, porque eu não tenho. A nossa percepção na hora da dor não reflete a realidade. E esse tipo de sensação acontece quando a gente só pensa na nossa própria dor. Lembra que tem uma música evangélica que fala que quando o sol parou de brilhar, ele não sumiu, ele só está em outro lugar. A ideia é, quando está de noite num lugar, no outro lado do mundo, as pessoas estão usando óculos de sol. Quer dizer, o sol não sumiu, porque
está de noite para você. Deus não deixou de ser bom porque não curou você. A ressurreição de Lázaro serviu para glorificar Cristo, essa era a ideia. Mas o atraso de Jesus de 4 dias, porque ele podia ressuscitar o Lázaro no velório, né? Como fez com a filha de Jairo. Ele podia ressuscitar Lázaro no enterro, no caminho do enterro, como fez com o filho da viúva de Naim. Mas esse atraso de 4 dias serviu para doutrinar a família. Serviu para ensinar algumas lições que elas não aprenderiam se o milagre fosse uma cura e não uma ressurreição. Se o milagre fosse uma ressurreição no velório, não uma ressurreição na carniça de 4 dias depois. Marta e Maria precisavam crescer mais e desenvolver a sua devoção para que chegasse no nível da fé. Eu vou repetir. Marta e Maria precisavam crescer mais para desenvolver a devoção que elas tinham, para preparar a cama para Jesus, devoção. Para fazer um chazinho quente para Jesus, devoção. Para fazer o arroz que ele gosta, o feijão que ele gosta. Marta e Maria sabiam o feijão que Jesus gostava, o arroz que ele gostava, a mistura que ele gostava, a comida que ele mais gostava. Devoção, 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 devoção. Mas elas precisavam de fé. E fé e devoção são coisas diferentes. Fé é quando você não enxerga nada, você não vê nada, você não sabe como vai ser, e você dá o passo em obediência à palavra de Deus. É fé. E devoção é quando você serve por amor, quando você faz parte da logística, quando você corre aqui, corre ali, isso é devoção. E Jesus queria que essa família passasse da devoção a Ele para a fé no poder dEle. Amém, irmãos? Segundo, os amigos mais íntimos de Jesus também adoecem e também morrem. Os amigos mais íntimos de Jesus também adoecem e também morrem. Lázaro foi para Jesus mais que um ajudante. Eu já trabalhei isso na introdução. Lázaro era um amigo de Jesus. E preste atenção no fato que, mesmo sabendo tudo a respeito da ressurreição de Lázaro, ainda assim Jesus chorou pelo Lázaro. Veja o versículo 35. Bom, mais de uma vez Jesus chorou nesse caso, 2 vezes. No versículo 35, quando ele chega lá na frente do túmulo. Veja que, pastor, por que Jesus chorou? Ele sabia que ele ia ressuscitar o Lázaro, sim ou não? Se ele sabia, por que ele chorou? Para fazer uma ceninha? Não. Mesmo sabendo a respeito da ressurreição, Jesus chorou a perda do seu amigo. Ele chorou, sentiu um mau cheiro que vinha do Lázaro. E essa é uma prova da amizade que eles tinham entre ambos. Mas agora Lázaro está morto. Isso significa que ele não escuta mais. Que ele não vê mais. E que ele não sente mais. E que ele está em decomposição. O que acontece para que um amigo de Jesus, que serviu a Jesus, que foi útil no ministério de Jesus, chegue a esse nível? Presta atenção. Talvez na família que tem o seu sobrenome, tem alguém assim, que já serviu a Jesus, que já ajudou o ministério, que já foi importante para o reino, mas que agora fede. E eu estou falando espiritualmente. Mas que agora não ouve mais. Não sente mais. E não enxerga mais. O que pode ocorrer na vida de um amigo de Jesus para cheirar tão mal? Parafraseando a história de Lázaro. Ou o que pode acontecer na vida de um amigo de Jesus para que ele pare de ouvir, de enxergar e de sentir? Eu tenho que acompanhar um caso desse agora, nessa semana que vai entrar. A esposa de um pastor, de 20 e tantos anos de ministério, dizendo que não crê mais na existência de Deus. Crente da igreja.
Eu não creio mais que Deus existe. Eu falei, bom, tá bom, vou atender vocês, mas por que ela não crê mais? Não, porque orou pela mãe, a mãe morreu, orou pelo irmão, o irmão morreu, orou para não sei o que, faliu, orou para não sei o que, não deu certo, orou não sei o que, quer dizer, não funcionou para ela. E como não funcionou para ela, a percepção é a seguinte, então Deus não existe, isso é uma conversa. Porque Deus não respondeu suas orações na hora ou do jeito que ela esperava. E se eu disser para você que essa pessoa já trabalhou, já ajudou, já serviu, já sorriu, já foi importante na causa de Cristo? Porque se eu disser que não, é mentira, já serviu, caramba, é a esposa de um pastor. Amigos de Jesus também adoecem. Amigos de Jesus também morrem. Também se decompõem num nível que não conseguem mais ouvir, que não conseguem mais sentir, enfim, ficaram doentes e acabaram morrendo. Talvez me ouvindo aqui nesse auditório, diminuído pelo poder do feriado, ou talvez me ouvindo pela internet, sabe lá quando vai ao ar, quando é que você vai ouvir, que ano, ou mês, ou semana que você vai escutar essa palavra, mas talvez me ouvindo no alcance dessa voz, exista algum amigo de Jesus assim. Um homem, ou uma mulher, ou um jovem, ou um velho, não importa, mas que já ajudou o ministério de Jesus, que já foi útil. Talvez me ouvindo, exista alguém que já foi uma pessoa estratégica para o Evangelho de Cristo, mas por algum motivo está doente, ou morto, ou fedendo, ou morrendo. Você está aí, ouvindo essa mensagem, agora, está aqui com a gente, mas não tem condições de se movimentar a respeito disso, mas não tem condições de se exercitar a respeito disso, nem consegue enxergar tudo que está envolvido no seu afastamento, nem consegue enxergar os efeitos maléficos do seu afastamento na sua casa, na sua família, na sua fé, na fé daqueles que olham para você. Na verdade, você não ouve mais ninguém, porque essa é uma característica do Lázaro morto, ele não consegue ouvir. Você não ouve mais quem te confronta, ou não escuta nada que bate de frente com tudo isso. Sua mãe já tentou, seu marido já tentou, sua esposa já tentou, sei lá, seu pastor já tentou, você já cansou, seus pais já tentaram, seus filhos, mas parece que não adianta. Eu digo isso com muita pena. Amigos de Jesus, pessoas que já serviram a Cristo também adoecem e morrem. Mas eu termino esse sermão com uma boa notícia, porque isso é evangelho, é a boa nova. E a boa notícia é que a voz de Jesus pode ser ouvida na morte. A voz de Jesus pode ser ouvida na morte. Os calvinistas, para defender a ideia da soteriologia apresentada por um homem, Calvino, e não a soteriologia apresentada pela Bíblia, eles vão dizer o seguinte: morto não escuta, morto não sente, morto, não sei quem já conversou com calvinistas. Mas eu aceitei a fé. Teve um dia que eu falei, não, eu me rendo. E eu quis me render. Eu me rendi a Deus. Há uma boa discussão quem aceita quem, porque Jesus disse, não foi você que me escolheu, foi eu que te escolhi. Mas eu aceitei ser escolhido. Ou não? Você não aceitou ser um filho de Deus? Você não aceitou abandonar um monte de coisa? Você não aceitou? Você não escolheu de bom grado, de boa vontade? Você não se ajoelhou? Ou o seu joelho dobrou sem você querer? Não, eu quis e quero. E até hoje estou querendo, estou buscando ainda a Deus. Mas na cabeça do calvinista, não. Mas por quê? Não, porque você estava morto, conforme lá em Efésios, nos seus delitos e pecados, e morto não sente. Morto não escuta. Então eu tenho uma notícia para dizer para os calvinistas.
A voz de Jesus Cristo, o morto escuta. O morto não escuta a mim. O morto não escuta esse pregador. Mas o evangelho que esse pregador está trazendo pode ressuscitar o morto, sim. A voz de Jesus pode ser ouvida na morte, sim. Onde é que estava o Lázaro? No túmulo. A gente fala túmulo, né? É uma caverna, um buraco, onde sem terra, né? Cavado na pedra. O que é que o Lázaro enxerga lá? Eu concordo, ele não enxerga nada. O que é que ele sente lá? Eu concordo, ele não sente nada. O que é que tem lá? Eu concordo, tem a podridão, o fedor, tem o odor, tem, enfim, bicho da carne em putrefação. O que é que ele escuta lá? Nada. E essa é a situação de muitos amigos de Jesus. Posando de bons mocinhos, de boas mocinhas, mas estão fedendo. Sorrindo, mas ao mesmo tempo estão em decomposição. Perfumados, mas ao mesmo tempo exalando o cheiro da destruição. E quem chega nesse nível de decomposição não tem mais condições de ouvir homem nenhum. Eu volto a dizer, quem chega nesse nível de afastamento de Deus não ouve homem nenhum. Por mais que você goste de mim, você não vai me ouvir. Por mais que você goste da sua mãe, você não vai ouvir sua mãe. Atenção, você mãe, você pai, que está perdendo sua filha para o mundo. Não é contra você o problema. Por mais que ele ame você, que ela ame você, ela não vai te ouvir. Não vai te ouvir, não vai te atender. Entenda, não é que o seu filho não te respeita mais. Ele está morto por pecado, ou no pecado. E não pode te ouvir porque está morto. Não é que o seu marido perdeu o amor, a sua mulher está pensando em outra. Não. É que essa pessoa está perdendo a vida para o mundo e não pode mais ouvir você. Não pode mais ouvir coisas espirituais. Não é que a sua esposa acha a igreja chata, ou seu marido acha que... Não. É que ele não sente mais. Mortos não sentem. Mortos não ouvem. Mortos não atendem. Mortos não entendem. Pessoas nesse nível não morreram. E a boa notícia é que existe uma única voz. Aleluia. Que pode ser ouvida por alguém nessa situação. E essa voz não é a voz da religião. Essa voz não é a voz do pastor. Essa voz não é a voz do pai. Essa voz não é a voz da mãe. Essa voz não é a voz do grupo jovem. Não é a voz do grupo de visita. Não é a voz, não. Existe uma voz que pode ser ouvida dentro da sepultura, dentro do túmulo. E quando Jesus chega lá com a voz que ele tem, que pode ser ouvida, ele diz assim: me levem até o cemitério, eu quero ir na frente da cova, do túmulo. E a Marta e o marido: Senhor, mas já está fedendo, já faz tanto tempo, já não tem mais esperança. Elas sabiam que por mais que chamasse, ele não o ouviria mais. Mas agora chegou a hora de Jesus chamar, de Jesus falar. E quando Jesus fala, irmão, não tem música que substitua, não tem pastor, não tem pregador, não tem pai, não tem mãe, não tem doutor, não tem coach, não tem treinador, não tem mentor, não tem professor, não tem droga, não tem bebida, não tem prostituição que segura quando a voz de Jesus Cristo é falada. Quando ele fala, o morto vai escutar. Aleluia. Ele chega na frente do túmulo e manda essa: Lázaro. Como que o morto vai escutar? O cara está fedendo. E ele manda essa: Lázaro, venha para fora. Faz-se um silêncio. Ninguém ousou dizer nada, porque é Jesus falando. E de repente começa um barulho lá dentro. E o Lázaro surge. Alguns teólogos
Escuta isso. Depois, quem gosta de pesquisar, pesquise o que eu estou falando. Sempre pesquise o que eu estou falando. Não sou pregador de aquilo que eu estou falando aqui, estuda o que eu estou falando. Alguns teólogos importantes vão dizer que o Lázaro chegou flutuando. Quem já ouviu essa? Alguns. Sabe por quê? Porque o Lázaro estava todo amarrado. Lembra que quando ele chega, Jesus manda desatar? Ele está todo... Como ele chega? Eu não aposto todas as fichas que ele chegou flutuando. Pode ser. Eu não aposto todas as fichas, não. Mas tem pessoas que eu respeito que dizem que a voz de Jesus foi tão poderosa que o Lázaro saiu de onde ele estava e veio. Não no poder da perna dele, mas no poder da voz que ele ouviu, ainda morto. Lázaro, vem para fora. E ele chegou, e quando ele chegou, não sei se em pé, não sei se deitado, não sei se flutuando, mas foi no poder da voz de Jesus que ele chegou. E Jesus disse para as mulheres, para as irmãs, desamarra, solta como fala, as faixas lá e tal, desataio, deixa ele, tira esse emaranhado de faixas e deixe que ele saia. O grito de Jesus, esse grito, essa voz de Jesus que eu não ouso imitar, essa voz de Jesus que a religião não consegue fazer, mas essa voz que diz para o morto, saia desse lugar podre, desse lugar úmido, nojento, saia dessa situação que fez com que você morresse para todos, saia. Essa voz ainda pode ser ouvida. E quando ele faz isso, ele faz de um jeito capaz de transformar toda perda, toda lágrima, toda dor, em um testemunho para a glória dele. Então presta bem atenção, porque eu vou encerrar. Eu vou encerrar antes das 11, por conta do seu primeiro domingo da semana, temos que orar pelas famílias. Mas presta atenção, quando Jesus faz isso, não é apenas, eu ouvi um pastor pregando, isso aqui eu senti. Primeiro, se você sentiu, isso não tem nada a ver comigo. Não é minha voz, não é minha oratória, não tem nada, isso é ele. Se enquanto eu estou pregando aqui, você sentiu que é para você, isso aí tem a ver com ele, e não comigo. Eu só estou lendo o sermão que eu escrevi. E se é com você, irmão, se é com você, minha filha, eu digo o seguinte, ele faz de um jeito capaz de transformar morte em testemunho. Testemunho. Porque quando você vira a página, a gente está no capítulo 11, quando você vira a página e coloca no capítulo 12, a Bíblia diz que Jesus, 6 dias antes da Páscoa, foi a Betânia, e lá estava onde estava Lázaro, o que falecera e ressuscitara dos mortos. Fizeram ali uma ceia e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Isso é testemunho. Pastor, como assim testemunho? O grande testemunho é que, na página do capítulo 11, Lázaro estava morto. Na do capítulo 12, ele está vivo. Na página do capítulo 11, na página passada, Lázaro fedia. Na página agora, ele está sentado à mesa servindo a Jesus. Isso é testemunho. Deus, ele não faz um milagre sem propósito. Às vezes, o que Deus não fez ainda na tua vida é porque não tem propósito. Por que ele quer te dar? Por que ele te daria o que você quer? Qual é o propósito? Se o propósito é você, dificilmente vai funcionar. Mas se o propósito é um testemunho da glória de Deus, meu irmão, ele pode dar o grito que levanta Lázaro de dentro do túmulo, da sepultura, e trazê-lo à vida, porque é para a glória dele. Se é para a glória dele, vai acontecer. Que Deus abençoe vocês no nome precioso de Jesus.